No mundo do cinema, muitas vezes encontramos obras que, com o passar do tempo, adquirem significados inesperados, até mesmo aqueles que não foram intencionados por seus criadores. E tudo isso graças às ambiguidades que os autores, seja intencionalmente ou por acaso, entrelaçam em suas tramas. E essas ambiguidades levam ao fato de que, mesmo muito tempo após o lançamento do filme, continuam intermináveis discussões sobre seu verdadeiro significado. Assim é o filme Psicopata Americano. Alguns veem nele um filme sobre crueldade e violência, outros sobre a cultura do consumo, sobre status e clichês aceitos na sociedade. Outros simplesmente o percebem como a história de um maníaco rico que comete crimes impunemente, que parece muito estiloso e a quem tudo é perdoado. A variedade de críticas sobre Psicopata Americano impressiona. Mas me surpreendeu que, nessas análises, certos detalhes muitas vezes são deliberadamente exagerados, enquanto outros mais importantes acabam completamente ignorados. Por exemplo, o fato de que o psicopata americano, na verdade, não é um psicopata. De onde vem tanta certeza? Dê-me um tempo e explicarei tudo. O filme Psicopata Americano foi lançado em 2000. Talvez alguns de vocês já não se lembrem tão bem da trama dele. Por isso vamos refrescar a memória. Patrick Bateman, banqueiro de Wall Street, é o protagonista do filme. Aparentemente bem-sucedido e próspero, ele esconde um lado sombrio por trás dessa fachada. Bateman é um serial killer, dotado de uma crueldade extrema. Patrick Bateman vive equilibrando entre dois mundos. Por um lado, ele é um típico representante da alta sociedade de Manhattan, os chamados Yuppies, um banqueiro bem-sucedido que conversa com os colegas sobre as últimas tendências, restaurantes da moda, roupas caras e mulheres. Por outro lado, ele é um maníaco que caça e destrói suas vítimas sem piedade. Olá! Esses dois mundos que parecem incompatíveis são justamente o que constitui a essência da vida de Patrick. Suas vítimas incluem um morador de rua e seu cachorro, trabalhadoras do setor de serviços, uma transeunte chamada Christie, um policial, um segurança e um faxineiro. Mas o principal acontecimento, em torno do qual tudo gira, é o assassinato de seu colega Polo Alenu. Isso é uma capa de chuva? Sim. Durante todo o filme, o equilíbrio emocional de Patrick vai ficando cada vez mais instável, e em certo momento Patrick perde o controle. Liga para seu advogado Haroldo Carnes e confessa todos os seus crimes. Alguns moradores de rua, 5 ou 10. Uma estudante universitária que conheci no Central Park. Deixei-a em um estacionamento atrás da loja de tortas. Mas o mais estranho acontece depois. Quando Bateman volta ao apartamento de sua vítima, Paulo Allen, onde deveriam estar os corpos, ele descobre que o apartamento está vazio e à venda. Mais tarde, no restaurante, Bateman encontra o mesmo advogado e menciona que está a confissão por telefone sobre os assassinatos que deixou na noite anterior. Você recebeu minha mensagem? Meu Deus, claro, você me matou de rir. Era você mesmo? Mas aquele, achando que era outra pessoa, riu da mensagem, pensando que era uma piada. Engraçado, simplesmente sensacional. O que você quer dizer? Mensagem. Espere, Gerald. Do que você está falando? Desculpe, não é nada. Fiquei feliz em te ver. Quando Bateman insiste desesperadamente na veracidade de sua confissão, o advogado nega suas palavras, afirmando que viu Ellen com seus próprios olhos em Londres. Porque eu jantei 2 vezes com Paul Allen em Londres, 10 dias atrás. Não, não é verdade. O filme é repleto de muitas estranhezas e detalhes que à primeira vista passam despercebidos. O filme inteiro, todos confundem uns aos outros. Patrick é chamado por outro nome várias vezes. Oi, Hamilton. Olá, Halberstam. Ei, McCloy. Marcus. Sr. Smith. Davis. Nós frequentemente vemos Bateman de fones de ouvido, e toda vez que ele comete um crime, por algum motivo ele começa Paul a falar sobre músicos e álbuns. A ideia principal, e ela soa maravilhosamente neste álbum. Aliás, eu tenho uma teoria interessante sobre por que nesses momentos ele fala sobre música, que claro, vou compartilhar em breve. E ele também menciona várias vezes as fitas de vídeo que ele precisa devolver à locadora. Eu preciso devolver as fitas de vídeo.
Fui devolver as fitas de vídeo. Eu preciso devolver as fitas de vídeo. Existe uma explicação única para o que está acontecendo? Claro que existe, mas vamos por partes. E a primeira coisa que devemos entender é: os assassinatos foram reais? Vamos começar talvez com Paul Allen. O assassinato dele acontece no apartamento de Patrick Bateman. E eu gostaria que vocês prestassem atenção no apartamento dele. O que chama a atenção à primeira vista nesse apartamento? Correto. Tudo nela é branco e cristalino, absolutamente limpo. Já depois do assassinato de Allen, vemos o mesmo apartamento. E você não quer experimentar? Estou de dieta, obrigado. Você não precisa emagrecer. E diga-me, você vê gotas de sangue em algum lugar? Nas paredes, no chão? Sim, os sofás brancos estavam cobertos com capas, e havia um jornal no chão. Mas você realmente acha que isso teria ajudado? Durante os golpes, o sangue se espalha para todos os lados, cobrindo completamente o rosto de Patrick. Atrás do saco que o Bateman arrasta, fica uma trilha bem visível. E olhe para este apartamento depois. E você não quer tentar? Estou de dieta, obrigado. Você vê ao menos uma gota? Aliás, quero chamar sua atenção para o fato de que isso está acontecendo no apartamento de uma pessoa que se preocupa que uma colher de sorvete possa sujar a mesa. Nem pense nisso. Coloque a colher no copo. E a xícara pode deixar uma marca. Eu não... E que não gosta que toquem nele. Um tecido tão macio. Bateman, o que houve? Se você fizer isso de novo, vai ficar sem braço. Mais devagar, camarada. Aliás, falaremos sobre isso depois. Vocês não acham estranho que o chefe do metrô não dê nenhuma atenção para o Patrick? Depois, ele vai ao apartamento do Paul Allen e deixa uma gravação para a namorada dele. Oi, aqui é o Paul. Estão me chamando para Londres por alguns dias. Meredith, te ligo quando voltar. Diga-me, será que uma moça não reconheceria a voz de uma pessoa tão próxima dela? Quanto ao assassinato do sem-teto, não está claro por que um jovem bem vestido e rico estaria vagando por ruas escuras e desertas. Ora ele anda a pé com uma pasta por becos, ora anda de limusine com seu próprio motorista. Quanto às suas vítimas, as garotas, destaco que da segunda vez ele as leva não para o seu próprio apartamento, mas especificamente para o apartamento de Paul Allen. Esse apartamento é melhor do que o antigo. Bem, nem tanto. E isso acontece já depois do encontro com o detetive, no qual ele informa que Paul Allen pegou suas coisas do apartamento e foi embora. Ou seja, pelo menos a namorada do Paul tinha acesso a esse apartamento. E o apartamento dele não foi roubado? Não, no apartamento não faltavam artigos de higiene, mas sumiu um terno. E Patrick Bateman vai tranquilamente até esse apartamento. Isso é estranho. É estranho que haja corpos nesse apartamento. Tem até uma motosserra lá. Mais uma vez, quero enfatizar, não é no apartamento do Bateman, mas sim no apartamento do Allen. E claro, também é estranho que depois uma garota corra, grite histericamente e bata em todas as portas. E ninguém percebe ela. Bateman corre pelo prédio nu com uma motosserra. E ninguém percebe ele também. No primeiro andar ficou uma enorme poça de sangue, que aparentemente também ninguém percebe depois. E quando Patrick volta para o apartamento de Paul Allen, no final do filme, ele não encontra nada. E a mulher até afirma que aquele não é o apartamento de Paul Allen. Estou procurando o apartamento do Paul Allen. Ele mora aqui? Não, não é aqui. Os crimes ficam ainda mais surreais depois da cena com o caixa eletrônico e o gato. Só o começo já nos dá a entender que isso é um delírio. Afinal, Patrick tenta enfiar um gato no caixa eletrônico. Insira o gato de rua.
Depois disso, ele tira uma arma que ele nunca teve. E que depois de um tempo, desaparece de novo e se transforma em uma caneta. Primeiro, ele começa a atirar desordenadamente em todo mundo. Quando ele atira nos carros da polícia, de repente os dois explodem. É assim. Que ele mesmo fica surpreso com isso e olha para sua arma, espantado. Considerando o que foi descrito, conclui-se que a maioria dos eventos em Psicopata Americano são, provavelmente, fruto da imaginação de Patrick Bateman. E eu tenho uma série de argumentos para apoiar essa teoria. Observemos o estilo narrativo do filme. A maioria das cenas é mostrada pela perspectiva de Patrick Bateman, e vemos o mundo pelos olhos de um personagem cuja mente claramente está desequilibrada. Vamos começar com David Van Patten, Timothy Bryce, Paul Allen, Louis Carruthers. Paul Allen está do outro lado do salão. Nem no banheiro dá pra cheirar. Acho que eles são apenas fruto da imaginação do Patrick. Na verdade, são diferentes facetas do Patrick Bateman, seu alter ego. Todos têm os mesmos cartões de crédito. 570, nada mal. Todos estão vestidos de modo similar. Quando ele chega ao restaurante mais tarde, um deles está novamente sentado ao lado de sua noiva, Timothy Bryce. Eu tinha certeza de que não encontraríamos uma mesa decente, mas encontramos e senti um grande alívio. O mais interessante é que Todd começa a beijar o pescoço da noiva de forma bem inapropriada, mas isso não incomoda Patrick. Fico feliz em te ver. Além disso, Patrick acha que Todd está namorando Evelyn, a namorada dele. Tenho quase certeza de que Timothy Bryce está dormindo com a minha Evelyn. Afinal, é exatamente isso que ele é. Por isso, durante o filme, ele é constantemente confundido, pois anda por aí se apresentando com nomes inventados. Oi, Hamilton. Olá, Halberstam. Ei, McCloy, Marcus, Sr. Smith, Davis. Quando ele levou as garotas para o seu apartamento pela primeira vez, ele se apresentou como Paulo Allen. Meu nome é Paulo. Paulo Allen, entendeu? À primeira vista, parece que ele faz isso por questão de disfarce. Mas talvez naquele momento ele realmente ache que é o Paulo Allen? Luiz depois agradece por Patrício ter levado sua namorada ao Dorcia. Mas por que a Courtney diria isso ao próprio noivo? Patrício, muito obrigado por cuidar tão bem da Courtney. O Dorcia é simplesmente maravilhoso. Como você conseguiu reservar uma mesa lá? Mais tarde, Paulo Allen o confunde com Marcus Helbelstram. Patrício me confundiu com o idiota do Marcus Helbelstram. Não é surpresa, pois Marcus também trabalha na minha empresa e faz exatamente o mesmo que eu. Acho que Marcus é mais um alter ego de Bateman. Ele também tem fraqueza por ternos Valentino e óculos Oliver Peoples. Nós vamos ao mesmo cabeleireiro, mas meu corte é um pouco melhor que o dele. Veja como no início o discurso começa com Timothy Bryce, e a câmera imediatamente corta para Patrick. No Dorset na sexta-feira à noite. Como ele conseguiu isso? Seus pensamentos e ações são semelhantes, afinal, é a mesma pessoa. Eles agem de forma parecida em outra cena. Desculpe, cara, é por causa dos esteroides. Beleza, vamos ao que interessa. Agora, os cartões de visita: David Van Patten, Timothy Bryce, Paul Allen, Louis Carruthers. Dá uma olhada. Impressionante. Todos eles trabalham na mesma empresa. Todos eles são vice-presidentes. Bem, acontece. Mas eles também têm os mesmos números de telefone. Coincidências demais. Está certo, porque é a mesma pessoa. No final do filme, Batman parece perceber que seus amigos são apenas fruto da sua imaginação. Patrick está louco. Lembra do gato que Patrick tenta enfiar no caixa eletrônico? Coloque o gato de rua? No filme tem outro gato. Aqui está ele. E por que os roteiristas colocariam um gato nessa cena, se não for uma dica de que o gato no caixa eletrônico é fruto da imaginação dele?
Há outro aspecto no comportamento de Bateman que levanta questões. Você percebeu como ao longo do filme ele diz várias frases assustadoras? Eu poderia te atravessar agora mesmo. Se você não calar essa boca imunda, eu vou te matar. Eu adoro esquartejar, especialmente mulheres sangrando e sendo esquartejadas. Mas as pessoas ao redor parecem não perceber isso. Essas palavras ele pronuncia em sua cabeça. Também vale ressaltar que Bateman busca inspiração no cinema e na música. Por exemplo, ele menciona várias vezes as fitas de vídeo que precisa devolver. Preciso devolver as fitas de vídeo. Fui devolver as fitas de vídeo. Preciso devolver as fitas de vídeo. Em muitos lugares onde ele costuma ir, há um videocassete e uma televisão, até mesmo no quarto da Courtney. Destaca-se a cena em seu apartamento, onde é exibido na tela o filme O Massacre da Serra Elétrica. Isso sugere que as cenas de violência que vemos no filme podem ser apenas um reflexo das próprias fantasias dele, inspiradas pelo cinema. Outra fonte de inspiração para Bateman é a música. Repare como ele frequentemente reflete sobre composições musicais justamente nos momentos em que está prestes a cometer um assassinato. Comparado com Elvis Costello, mas eu acho que Huey tem um senso de humor mais cruel e cínico. É difícil destacar pelo menos uma dessas belas melodias. Isso não é por acaso. Talvez esses momentos de violência sejam apenas fantasias que surgem na cabeça dele quando está imerso na música. Um exemplo é a cena em que Patrick deixa uma mensagem na secretária eletrônica, supostamente do apartamento de Paul Allen. Logo depois disso, vemos ele sentado em seu escritório ouvindo música. À primeira vista, pode parecer que é no dia seguinte, mas não, é no mesmo dia, e tudo aconteceu apenas na cabeça dele. E então fica claro o achado da secretária do diário de Bateman, cheio de seus desenhos sádicos. Isso mostra mais uma vez que, muito provavelmente, todos os crimes dele aconteceram aqui nas páginas do diário dele, enquanto ouvia música e assistia a filmes. Lembra da cena em que a secretária pergunta para Patrick sobre a palavra cruzada que ele está resolvendo? Você está resolvendo uma palavra cruzada? Se você olhar de perto esse caça-palavras, pode notar que só tem duas palavras escritas lá. Meat, que significa carne, e bones, ossos. A cena com o detetive, que vem até ele para saber sobre o desaparecimento de Paul Allen, também é apenas imaginação. Primeiro, porque ele investigaria o desaparecimento de uma pessoa que na verdade nem sumiu, mas está em Londres. Segundo, porque esse detetive iria procurar justamente o Bateman várias vezes, e depois ainda almoçar com ele. Ele é suspeito? De quê? De que o Paul Allen desapareceu para algum lugar? Além disso, na conversa deles, eles começam a falar sobre assassinato por algum motivo. Seria engraçado pensar que um de seus amigos o matou sem motivo. Certo? Mas por que o detetive falaria sobre um assassinato se simplesmente não há nenhuma prova disso? Isso é só um absurdo inspirado por mais um filme do tipo Tenente Colombo. Quando foi seu último encontro com Paul Allen? Nós fomos juntos ao novo musical. Marcos tem álibi? Sim. Sim, e vemos novamente uma menção à música. O detetive, por algum motivo, tira o disco e começa uma conversa sobre música, o que mais uma vez mostra que isso é um delírio e fantasia. Álbum maneiro. Acabei de comprá-lo a caminho daqui. Já ouviu? Não. Se você é novo aqui e gosta de análises de personagens, inscreva-se agora para não perder nosso canal no meio do fluxo infinito de vídeos do YouTube. Não confie nos algoritmos do YouTube para escolher o conteúdo perfeito para você na página inicial, pois eles mudam constantemente. Faça escolhas de conteúdo de forma mais consciente e não deixe que decidam por você o que assistir. Vamos então resumir e tentar entender quais transtornos mentais tem o Patrick Bateman. O comportamento e o mundo interior dele
indicam uma série de possíveis doenças. Em primeiro lugar, o Bateman apresenta sinais claros de delírios e alucinações. Ele frequentemente se imagina sendo outra pessoa, o que pode sugerir transtorno dissociativo de identidade. Isso também explica por que ele é frequentemente confundido com outras pessoas, e por que ele mantém diálogos com personagens imaginários em sua cabeça. Além disso, ele apresenta sinais de transtorno obsessivo-compulsivo, o que é evidente em sua obsessão por limpeza estéril, lavagem constante do corpo e higiene excessiva. Depois que tiro a máscara, uso uma loção para limpar os poros. Quando tomo banho, uso um gel de limpeza. Na ordem perfeita do seu apartamento. Na recusa de ser tocado. Que tecido macio. Bateman, o que há com você? Não ouse. Coloque a colher no copo. Além disso, Bateman, ao que tudo indica, apresenta transtorno de personalidade narcisista. Sua manipulação, atenção excessiva à própria aparência e status, bem como a falta de compaixão e empatia pelos outros, são sintomas clássicos desse transtorno. Esses sintomas lembram a psicopatia, mas têm suas próprias diferenças. É justamente o transtorno de personalidade narcisista que pode explicar muitos aspectos do comportamento de Bateman. Lembre-se de como ele reage quando vê que alguém tem um cartão de visitas melhor, um apartamento mais luxuoso, ou consegue reservar uma mesa no restaurante mais cobiçado, ao contrário dele. Isso não provoca nele apenas inveja. O que há com você, Patrick? Você está todo suado. Mas também uma reação emocional intensa, que se manifesta em desprezo e irritação. Isso não parece muito com um psicopata. Psicopatas não agem assim. Bateman frequentemente pergunta às pessoas se elas sabem quem ele é e o que ele faz. E daí? Você não quer saber o que eu faço? O desprezo dele pelos outros, especialmente por aqueles que, na opinião dele, estão abaixo dele na escala social, é uma manifestação clássica de narcisismo. Sabe como você fede? Simplesmente a merda. Você sabe disso. Eu não tenho nada em comum com você. Por fim, vale ressaltar que suas alucinações e ideias delirantes podem ser sintomas de esquizofrenia. Assim, Patrick Bateman, em Psicopata Americano, demonstra toda uma gama de transtornos mentais. No entanto, chamá-lo de psicopata seria incorreto. A definição clássica de psicopatia não inclui sintomas como alucinações e delírios, que são fundamentais no comportamento dele. Mesmo que se suponha que Bateman tenha uma combinação de psicopatia e esquizofrenia, suas ações e motivações estão muito mais próximas das manifestações do transtorno de personalidade narcisista. Mas se Psicopata Americano não é sobre psicopatia, então sobre o que realmente é o filme. Resumidamente, o filme é sobre a discrepância entre forma e conteúdo. Patrick Bateman, no início do filme, diz uma frase-chave para sua acompanhante de Spawn, eu sou o acompanhante. O que se traduz como "eu quero me encaixar". Essa frase foi traduzida incorretamente em muitas versões. Porque eu quero me entrosar com a equipe. Embora ela seja central para a compreensão do personagem. A tradução correta é "eu quero corresponder". Em sua busca para corresponder, ele parece começar a perder a compreensão da diferença entre ser e apenas parecer. No início do filme, nos créditos, também vemos um líquido que confundimos com gotas de sangue, mas que no final das contas não é sangue. Se na época da criação de Psicopata Americano, a imagem de Patrick Bateman era a personificação da camada social dos yuppies, no mundo moderno, ele pode ser comparado aos metrosexuais. Como pode parecer pelo nome, o termo na verdade não está relacionado à orientação sexual do homem. Ele diz mais respeito ao estilo de vida e às preferências pessoais no cuidado com a aparência e na moda. Que pele bonita você tem, Sr. Bateman. Tão macia, tão lisa. A palavra metrosexualidade apareceu pela primeira vez em 1994 graças ao jornalista britânico Mark Simpson. Ele uniu neste termo dois conceitos: metropolitano, do inglês metropolitan, e sexual, do inglês sexual. Os metrosexuais se distinguem
por gastarem muito tempo e dinheiro com sua aparência, incluindo roupas, procedimentos cosméticos e cuidados com a pele e cabelo, algo antes considerado predominantemente feminino. Depois que eu tiro a máscara, eu uso uma loção para limpar os poros. Quando tomo banho, uso um gel de limpeza. Eles também podem se interessar por moda e design. Se você mora em uma cidade grande o suficiente, provavelmente os encontra com bastante frequência. Eles estão sempre por dentro das últimas novidades tecnológicas, com os modelos mais recentes do iPhone, Apple Watch ou algo ainda mais avançado, além de um estilo de roupa impecável. Eles nunca vão a um salão de cabeleireiro comum, preferindo frequentar barbearias. Assim como Batemans, essas pessoas buscam corresponder a certos padrões, às vezes até ultrapassando seus próprios limites financeiros. O erro principal dessas pessoas, na minha opinião, está na confusão entre forma e conteúdo. Elas não entendem a diferença importante entre ser e parecer ser. E a ironia é que, na busca pela individualidade e exclusividade, no esforço para corresponder a um certo padrão de sucesso, eles muitas vezes perdem sua identidade e simplesmente acabam se tornando parecidos uns com os outros. Isso não se aplica apenas aos homens, mas também às mulheres, que tentando corresponder aos padrões de beleza impostos, acabam ficando todas com a mesma aparência. Cabelos, maquiagem e roupas semelhantes. A garota Bateman não quer ir a lugar nenhum, mas quando descobre que será Dórcia... E o jantar? Eu não posso. E quanto a Dórcia? Eu gosto da Dorcia. Bateman a leva para algum outro café, não tão prestigiado, e ela nem percebe isso. Isso é a Dorcia? Sim, querida. Porque para ela não importa a essência, não importa o conteúdo, o que importa é a forma. O que importa é saber que ela está no café mais prestigiado. A marca está acima de tudo. Courchevel, Maldivas, iPhone, Jack Daniels, Martini, Prado, Tesla. As pessoas estão dispostas a muito por causa de nomes. Mas em um teste às cegas, não conseguem sentir a diferença. Bem, eu não diria que isso é algo sério ou claro. E este de todos é o mais aguado. Ou seja, ele não tem personalidade. 250, vinho número 2. 1000, vinho número 3, 500. Isso é Dórcia? Sim, querida. Pessoas como Patrick Bateman nos atraem com sua aparência, com sua fachada perfeitamente polida. Eles são como limusines, brilhantes e luxuosas, nos seduzindo com um maço de notas crocantes. Mas a verdade é que vemos apenas o atrativo exterior, sem saber o que está escondido por trás dele. Às vezes, por trás dessa fachada pode haver apenas uma pessoa vazia, e às vezes, algo mais sombrio e perigoso. Como se pode notar, Psicopata Americano não é somente a história de um banqueiro rico e maníaco. Este é um filme que nos faz refletir sobre a complexidade da natureza humana, sobre a influência da sociedade no indivíduo e sobre como é fácil se enganar confiando apenas na aparência. Aprofundamos a psicologia de Patrick Bateman e espero que essa análise tenha trazido uma nova perspectiva sobre esse filme cult. Se você gostou da abordagem na análise do filme e valoriza uma análise profunda dos personagens, inscreva-se no canal. Continuarei analisando filmes interessantes e personagens complexos. E não se esqueça de deixar seu like, isso ajuda a Encantus a entender que você valorizou o trabalho e quer ver mais conteúdos desse tipo. Patrick Bateman é um dos vilões mais complexos e multifacetados da história do cinema, ao lado de personagens como Anton Chigurh e Lorne Malvo. Esses personagens são ícones no universo dos anti-heróis. Mas talvez ainda esteja faltando alguém nessa lista. Compartilhe nos comentários quem você adicionaria a esse grupo. Estou sempre aberto a novas ideias e sugestões. Se você ainda não viu o vídeo sobre Anton Chigurh ou Lorne Malvo, recomendo que dê uma olhada neles. Eu reuni eles em uma playlist especial que vai aparecer na tela agora mesmo. Esses vídeos são uma análise detalhada e pesquisas que ajudarão a entender melhor os personagens e suas motivações. Obrigado por assistir, tchau.